Oi, sétimo ano, vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, estamos quase acabando já, né? Nossa apostila de número 3. Então, quem não pegou, já sabe, né? Pausa o vídeo, pega a apostila e volta para ir acompanhando, certo? Estamos na página 320, começando o nosso módulo de número 24. Então, asas para que te quero. Olha na imagem aí, né? Tem alguns animais aí voando e são grandes, né? Então, olha só, aspecto provável de uma floresta de pteridófitas e seus habitantes na época do apogeu dessas plantas. Os desenhos não obedecem às proporções de tamanho, mas olha, os insetos eram grandes. Então, a aquisição de asas, ela ocorreu primeiramente nesse grupo, o grupo dos insetos. E esse é o tema desse nosso módulo de número 24, tá? As grandes florestas de pteridófitas, lembra que a gente estudou na outra aula aquelas plantas que agora são um pouco maiores, né? Elas se tornaram um grande desafio para os animais herbívoros. As folhas, onde se produzia aí grande parte do seu alimento, passaram a ser sustentadas por caules cada vez mais espessos e altos. Aí, dessa forma, para muitos animais, o alimento que antes era abundante na superfície do solo estava cada vez mais distante e mais difícil de alcançar, tá? Então, inicialmente, é provável que alguns artrópodes, em busca de alimento ou fugindo de predadores, escalavam, né, os caules das plantas. Porém, em algumas espécies de artrópodes, foi selecionada uma nova adaptação para sua locomoção. E era o quê? Capacidade de voar. E aí essa aquisição, né, ocorreu primeiro no grupo dos insetos. E aí quais as vantagens, né? Olha só, as asas permitiram a eles se deslocar com mais facilidade. E claro, né, explorar novos ambientes. E aí explorar o quê? O topo das árvores, né? Além disso, olha só, essa novidade evolutiva permitiu aos insetos fugir de predadores e obter alimentos nesses novos ambientes, certo? Então, na época do aparecimento das florestas pteridófitas, cerca de 400 milhões de anos atrás, também começavam a surgir os primeiros anfíbios, como está mostrando aí nessa imagem, tá? Esses animais primitivos a gente vai estudar um pouquinho para frente, ok? E eles, acredita-se aí, né, que eles evoluíram de um grupo de peixes que se locomoviam sobre 4 pernas e eram predadores de artrópodos terrestres, certo? Então, vamos para o assunto desse módulo, né? Que quem? Os insetos, ok? Então, olha só. Os insetos, eles constituem o grupo mais numeroso em espécies entre os artrópodes e provavelmente são os que você mais conhece em termos de diversidade. Lembra que a gente viu, né, que o grupo dos artrópodes é dividido em alguns subgrupos, né? E aí os insetos vão formar o grupo mais numeroso. Eles são atualmente, olha só, compostos pelas traças, libélulas, gafanhotos, cupins, abelhas, vespas, formigas. Olha quantos exemplos nós temos aí, tá? Tem muito mais, tá bom? E aí, esses animais, eles vivem nos mais variados ambientes terrestres, mas a gente tem alguns representantes que são aquáticos, e aí destaca-se as baratas d'água. Todos os insetos possuem. Isso é fundamental, característica que você precisa saber. Todos os insetos possuem, olha só, um par de antenas, um par, apenas um, certo? 3 pares de pernas, sempre. Se tiver 3 pares de pernas, pronto, sei que é um inseto. E tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? E aí, a imagem de uma abelha mostrando justamente essa divisão corporal, tá? Você consegue encontrar aí um par de antenas, 3 pares de pernas, certo? Cabeça, tá vendo que tá bem divididinho? Cabeça, tórax e abdômen. Pronto, esse é o corpo de um inseto, certo? Agora,
Falei que os insetos, eles foram o primeiro grupo a adquirir asas. Mas olha só que interessante. Tem insetos sem asas, tá bom? Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas olha só, são poucos os insetos que não possuem asas. Entre eles está a pequena traça de livro, que vive em folhas, madeiras mortas ou até mesmo nas casas. E aí elas se alimentam de livros, de roupas, né? Olha outro inseto aí, a pulga e o piolho, tá bom? Eles também são insetos, mas nenhum tem asas, tá? E aí a pulga e o piolho, eles são parasitas. Eles são hematófagos. Por quê? Porque eles se alimentam de sangue, tá bom? Então, tem poucos representantes, mas asas são os insetos que apresentam asas, mas também não são todos, certo? Nós temos aí algumas exceções, ok? Então, já que alguns, né, pelo menos a maioria, né, tem asas, olha só, ataque aéreo. Vamos lá. Há cerca de 300 milhões de anos, surgiram os primeiros insetos alados. Então, quando a gente fala alado, é porque tem asas, certo? Os insetos alados. E mais uma vez na história evolutiva, dos artrópodes apareceram formas muito grandes, tá? Insetos semelhantes às libélulas atuais, eles chegavam a medir mais de 70 centímetros de envergadura. O que é envergadura? É a distância de uma ponta até a outra ponta das asas que estão esticadas, tá? Então, esses são os maiores insetos conhecidos. Ainda bem que foi lá atrás, né? 300 milhões de anos atrás. As libélulas de hoje, olha só, essa é uma libélula atual, tá bom? Essa libélula aí, ó, ela tem mais ou menos 6 centímetros de envergadura. E você já deve ter visto esse animal por aí, tá bom? Agora, as de 300 milhões de anos atrás, 70 centímetros de envergadura, certo? Agora, note, olha a legendinha aí, que as libélulas possuem 2 pares de asas, certo? E são consideradas asas primitivas. Por quê? Porque a articulação dessas asas, permite apenas 2 movimentos, para cima e para baixo, nada mais, tá? Só que, mesmo assim, elas são voadoras rápidas, elas atingem aí, olha, 30 quilômetros por hora, tá bom? Então, 2 pares de asas rápidas, elas são muito rápidas, tá bom? Mas hoje elas são menores, ok? Ainda sobre as libélulas, olha só, ela é um predador diurno muito eficaz que caça insetos menores, né? Menores do que ela, como quem? Moscas, mosquitos, abelhas e de vez em quando elas comem até borboletas. Possui 2 adaptações fundamentais. Olha só, olhos grandes e laterais que permitem uma visão detalhada do ambiente e 6 pernas, que formam uma espécie de cestinha que auxilia na captura de presas menores durante o voo e aí realizam um verdadeiro ataque aéreo, ok? Opa, olha que interessante. Esse daqui eu acho fantástico, tá? E você sabia, olha só, ouvindo com as pernas. Então, uma curiosidade sobre os gafanhotos e outros insetos é a sua capacidade de ouvir. Mas repara que tá ouvir entre aspas, né? A maioria dos insetos não faz isso, pois não possuem o sentido da audição, certo? Mas alguns conseguem perceber sons com as suas pernas. O primeiro par de pernas possui bolsas, tá? Com função aí semelhante aos tímpanos do ser humano, que vibram quando há sons no ambiente. Por isso, quando os gafanhotos costumam agitar as suas pernas no ar, é para localizar de onde vem o som. Se por um lado a maioria dos insetos não apresenta estruturas que possibilitam a audição, por outro lado, tem olfato e paladar apurados. Todos possuem um par de antenas que percebem quimicamente o ambiente, e aí a gente fala o quê? O gostinho, que é o paladar, ou o cheirinho, que é o olfato. E as antenas também podem servir para tatear, né, o ambiente. E olha, tudo diferente, né? Então, não vai se falar que é igual ao ser humano, que não é, não. É bem diferente. As adaptações deles são bem diferentes, ok? Agora, chegamos na nossa primeira atividade, certo? Tem um besouro na ilustração ao lado, certo? E olha, quais
Quais características permitem classificar esse animal como um artrópode? Então, olhando para esse besouro, né? Lembra lá, quais são as características que todo artrópode tem que ter, certo? Lembra lá do grupo artrópode, quais são as características que ele tem que ter? Então, olhando para esse besouro, ele tem as características? Quais são, certo? E olhando para um besouro, por que que eu sei que ele é um inseto? Tá bom? Por que que eu não classifico ele em outro grupo dos artrópodes? Classifico como inseto. Procura lá as características e coloca aí. Agora, existem insetos que a gente chama de insetos sociais, tá bom? Bem interessante a vida desses animais aqui. Então, por quê? Porque certos grupos de insetos vivem em sociedades, tá? E aí nós temos as vespas, as formigas e as abelhas. Todos eles são insetos com cintura fina. Repara aí na imagem deles, tá? Você tem aí uma vespa, uma formiga, uma abelha, todos são insetos. Repara aí, um par de antenas, 3 pares de pernas, asas, né? Opa, formiga não tem, por enquanto, pelo menos, né? Depois você vai ver que as formigas podem sim apresentar asas, tá bom? Mas não são todas, algumas dentro do grupo aí, tá bom? Mas repara que todos têm cintura fina, tá bom? Todos são insetos e, além disso, são chamados de insetos sociais. Por quê? Porque vivem em sociedade. Agora, como assim sociedade? Eles desempenham funções diferentes e complementares dentro do grupo, tá? Eles são adaptados, tá? O corpo deles mesmos são adaptados de acordo com a função que eles desempenham dentro daquela sociedade. E aí, eles são divididos em castas, tá bom? O corpo dentro do grupo desses animais, o corpo de cada um deles é diferente de acordo com a função que ele realiza. E aí, essas diferenças nós chamamos de castas, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre as abelhas, que eu acredito que vocês, né, já devem até ter visto filme que fala sobre isso, né? Sobre as funções que cada um desempenha lá na colmeia, tá bom? Mas vamos pegar aqui, ó. Então, em uma colmeia, existem aí centenas, existem milhares de abelhas, certo? Só que, olha só, apenas uma das fêmeas consegue se reproduzir. Essa é a única função na sociedade. Quem é ela? É a rainha, certo? Numa colmeia só existe uma rainha. E a única função dela é reprodução. Só ela se reproduz, certo? E só existe uma dentro de uma colmeia. As outras fêmeas são todas operárias, tá? Que fazem o quê? Elas desempenham aí várias funções. Tem operárias que trabalham aí na construção da colmeia, outras vão alimentar as larvas. Tem um grupo que vai coletar alimento, né? Que vai fazer a produção do mel, que vai fazer a produção da cera, mas todas são fêmeas e todas são operárias, mas cada uma realizando uma função diferente. E aqui na imagem, olha, tem abelhas operárias, elas têm aí 15 milímetros, né? E estão em cima, né, do favo de mel, certo? Agora, as rainhas, vamos falar de novo sobre elas. Elas se acasalam durante voos nupciais com zangões, lembra? Então, os zangões, eles são os únicos machos que existem na colmeia. E eles morrem logo após o acasalamento, tá? Então, a função do zangão é qual? Reprodução. Reproduziu, morreu, tá bom? Ele só nasce mesmo na época da reprodução, vai lá, fecunda a rainha e pronto, ele morre, tá? E a partir daí, a rainha bota os ovos em pequenos casulos que estão dentro, né? São colocados dentro da colmeia, e esses casulos a gente chama de favos. E ali as operárias vão depositando o mel, que produzem a partir do néctar, né? Que é aquele material rico em açúcar que as abelhas coletam das flores. E aí o mel e o pólen. O pólen é um minúsculo grão rico em proteínas, sais minerais e vitaminas que estão presentes em algumas plantas e que serão o alimento da larva, que sairá do ovo
e que após a metamorfose, ele vai se transformar numa abelha, certo? Numa abelha adulta. O que é essa metamorfose? Essa metamorfose é aquela mudança, né? Que o animal passa de larva para o adulto, né? A larva, a gente sabe que tem um corpo muito diferente da abelha adulta, né? Então precisa passar por essa mudança. Essa mudança se chama metamorfose, certo? Então, no caso das abelhas, você percebe que tem as castas, né? A operária, que cada grupo de operária vai realizar uma função diferente, a rainha, com a única função de reprodução, o zangão também, com a única função de reprodução. Então, essas são as castas, por isso que eles são chamados de insetos sociais, porque dentro daquela sociedade, né, daquele convívio, existe divisão de tarefas. Cada grupo faz um pouquinho e todos eles juntos colaboram para que todo mundo sobreviva, né? E bem, cada um desempenhando sua função da melhor maneira, claro, tudo vai dar muito certo, ok? E aí, a atividade de número 2 vai falar justamente sobre isso, tá? Mas antes, olha só, preciso que você não confunda, tá? Sociedade com colônia, tá bom? Então, olha aí, nas sociedades, os indivíduos são independentes. E aí, olha, mais sociedade aparecendo aí, ó. Cupins, tá? Os cupins também são animais que vivem em sociedade. E aí, eles vivem num cupizeiro, que a gente também chama de termiteiro, tá? Mas eles são independentes. Eles podem ir para direções contrárias, eles não são grudados uns aos outros, eles têm uma independência aí de mobilidade, certo? Agora, olha só, nas colônias, os indivíduos estão unidos fisicamente, atuando em conjunto e às vezes dividindo tarefas, tá? Como ocorre nos corais ou mesmo nas colônias de bactérias. Eles podem dividir tarefas, mas com uma grande diferença. Eles estão grudados fisicamente mesmo. Agora, nos insetos sociais, eles dividem as tarefas, sim, mas eles não estão unidos fisicamente, ok? Não confundam. E aí, vamos para a atividade 2, né? Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Então, a vida secreta das formigas. Quase sempre, quando observamos formigas, elas estão andando em fila, uma atrás da outra, em uma organização de dar inveja, né? E quando elas entram no formigueiro, como é que fica? Se você também já teve essa curiosidade, saiba que não é o único. Cientistas da Universidade de Lausanne, na Suíça, decidiram investigar exatamente isso. Com a ajuda de microchips instalados nos insetos, eles descobriram que, no interior do formigueiro, as formigas deixam de lado as filas e se organizam em grupos de acordo com a idade. O estudo foi realizado com exemplares da espécie Camponotus felam e identificou 3 grupos. As formigas mais jovens são responsáveis por cuidar da rainha e dos filhotes. Por isso ficam mais tempo no interior do formigueiro. Mais maduras passam para o papel de limpadoras. E quando mais velhas, adotam a função de sair em busca de alimento. Interessante, né? Então, olha as perguntas agora. A questão A. Qual o gênero da espécie de formiga estudada? Então, quando nós falamos em gênero, lembra lá que a gente estudou no começo do ano que todo ser vivo tem um nome dado a ele, esse nome é escrito de uma maneira diferente, aí é o nome científico, né? Mas também esse nome científico mostra pra gente o gênero a qual esse animal pertence, né? Então procura aí no texto qual o gênero dessa espécie de formiga, certo? Coloca aí. Questão B. Em quais grupos as formigas foram divididas? Então, coloca aí quais grupos. Você tem um número de grupos aí, as características de cada um, né? Coloca aí. C. Quais são as castas de formigas que podem ser identificadas no texto? E D de dado. As formigas podem ser consideradas, segundo o texto, insetos sociais? Então, se você acha que sim, explique. Se você achar que não, também explique o seu motivo, ok?
Então, ó, responda também, tá bom? Os testes que estão na página 325, certo? São 2 testes aí. A tarefinha de casa, na página 326. E na tarefa da página 326, faça com atenção, tá? É para você construir um mapa conceitual. Então, a apostila por muitas vezes pede para você preencher um mapa conceitual, mas agora não. Agora você já tem informações suficientes, né, de como se constrói um mapa conceitual e agora é a sua vez. Mas para isso, ele colocou aí que você tem que seguir alguns conceitos, tá? Não vai fazer qualquer mapa, não. Ele colocou quais conceitos você deve colocar nesse mapa conceitual, e aí os elementos de ligação é que ficam por sua conta, tá bom? E faça também a atividade complementar, que é sempre, né, uma tabelinha onde você vai pegar as principais informações desse grupo e agora uma tabela com as principais informações sobre os insetos, tá bom? Na nossa aula online eu vou fazer a correção e até lá, pessoal!